Você já viu o nome, o título do meu assunto de hoje? Cada dia, todos os dias, até o último dia. Cristianismo não é uma coisa para um final de semana. Adventismo não é uma coisa para o dia de sábado. O cristianismo é uma coisa para cada dia, para todos os dias, até o último dia. E eu queria agradecer a Deus porque aqui na nossa congregação, na nossa igreja, nós temos múltiplos ministérios. O ministério de Libras, louvado seja o Senhor nosso Deus, e outros tantos, alguns que nós nem vemos direito. Por exemplo, hoje de manhã quando eu cheguei aqui, além de muitos me dando bom dia e feliz sábado, a professora Dilza me entregou um bilhetinho pequenininho, mas tremendo. O sábado é um elo de ouro que une a Deus, o seu povo. Testemunhos seletos. Pequeninas coisas de uma grande congregação. E juntos, fazendo pequenas coisas, nós faremos grandes coisas para Deus. 1 Pedro 5:4 é o primeiro verso. Após você encontrar, eu vou pedir que você incline a sua cabeça. E é muito bom sempre, antes de estudarmos o livro de Deus, pedirmos a unção do Espírito do Senhor. Amém? Encontre aí 1 Pedro 5:4 e em seguida, feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Querido Deus, que privilégio nosso, num lugar tão esplendoroso como este, podemos adorar o Teu nome, estudar o Teu livro, receber as Tuas bênçãos. Nós queremos sentir a Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser conduzidos nos Teus braços de amor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Batiza-nos agora com o Teu Espírito Santo, Senhor, e que entendamos a Tua palavra para a nossa vida e a nossa prece, em nome de Jesus, amém. 1 Pedro 5:4, aqui na palavra, na Bíblia, diz assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É logo, o Supremo Pastor. Nós temos diversos pastores aqui, alguns que já fizeram um trabalho de 50 anos, outros que estão no início do trabalho. O nosso líder aqui da associação, o pastor do NASP, o pastor da igreja do NASP e tantos outros. Mas existe um pastor que é sobre todos nós, é o Senhor Jesus, é o Supremo Pastor. E a palavra está dizendo que quando Ele se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa de glória. Imarcessível é uma palavra bem complexa para muitos, mas quer dizer que não quebra, que não murcha, que não passa, que não se corrompe, que não enferruja, e que também não passa da cabeça de um para a cabeça de outro, porque nós seremos eternos como o nosso Deus o é. Amém? Quando Ele se manifestar, Ele nos dará essa coroa, e o símbolo é de que, como a coroa, nós também não passaremos. Hoje, quando as pessoas são famosas, elas têm os seus nomes escritos. É muito comum ver as pessoas nas revistas, nos jornais. Alguns têm o seu nome na calçada da fama. Eu estive lá mais de uma vez para ver isto. Outros têm o seu pé no concreto, quando é um grande jogador de futebol, ou se for um goleiro, as mãos. Talvez o seu nome não esteja em nenhum lugar famoso, mas o seu nome está no livro de Deus, e você receberá a imarcessível coroa de glória, e o seu nome estará no tabernáculo de Deus, de onde jamais será tirado. Louvado seja Deus, e o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus por isso. Mas isso é quando o Senhor Jesus se manifestar, que receberemos a imarcessível coroa de glória. E enquanto Ele não vem, Ele nos dá uma promessa espetacular que está em Mateus 11:28. E é um verso tão conhecido
E eu apenas vou ler aqui na Bíblia, poderia citá-lo de cor, mas vou lê-lo, porque a palavra de Deus, ela deve ser lida no sermão, na adoração. Mesmo a gente tendo um tablet para usar, ele é muito bom, mas a palavra de Deus está aqui, para você ver que o pastor usa também a palavra de Deus, não só a tecnologia. Vinde a mim, isso aqui não é nenhuma crítica a ninguém, ok? É para você saber o que o seu pastor pensa. Eu ainda gosto de ler a Bíblia no papel, na Bíblia. Mas eu posso lê-la no meu iPhone, no meu iPad, também vale. Mas aqui na pregação, olha aqui o seu pastor lendo a Bíblia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto o Senhor não vem para nos conceder essa coroa, Ele diz assim: fique perto de mim, eu vou aliviar as suas cargas. Pergunto, isso é bom ou ruim? É mais que bom, isso é ótimo, é excelente. Ficar perto de Deus, Ele vai aliviar as minhas cargas, vai tirar o meu cansaço, a minha fadiga, porque o Senhor não se cansa nem se fatiga, diz Isaías. Mas eu me canso. E eu estou feliz porque agora no comecinho da semana eu mudo aqui para pertinho. Aí não tenho que viajar 1 hora e tanto para chegar na igreja ou para atender a sala pastoral. Se eu ficar perto de Deus, Ele promete aliviar as minhas cargas. Está bom assim? Está bom, mas isso é muito pouco. Você se lembra que no sábado, que há 15 dias, quando falei com vocês, eu disse que há 3 níveis de compreensão da palavra: os que compreendem pouquinho ou quase nada, os que compreendem tudo, mas só a palavra, e aqueles que compreendem o Deus da palavra. Quando nós entendemos o Deus da palavra, Deus nos chama para ficar perto dEle, não é só porque Ele nos alivia a carga, porque já isso seria maravilhoso, mas Ele nos chama para ficarmos perto dEle, porque perto dEle tem muito mais. Olha, Deus é luz. Se eu ficar perto de Deus, eu vou ficar iluminado. Deus é vida. Se eu ficar perto de Deus, a vida me será comunicada. Deus é salvação, e se eu ficar perto de Deus, eu vou alcançar a salvação. Mas a minha proposição de hoje é que não basta apenas ficar perto de Deus. Não basta apenas ficar perto de Deus. É necessário permitir que a luz de Jesus inunde a alma. A alma é o ser todo. Não é uma coisa que vai embora quando o indivíduo morre, aquele vapor, não. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é uma alma vivente, o ser humano é uma alma vivente, ele não tem uma alma. Quando eu uso a expressão alma, eu quero dizer o ser todo, uno e indivisível. Não basta apenas ficar perto de Deus, é necessário permitir que a luz do Senhor Jesus inunde a alma, cada dia, todos os dias, até o último dia. Você conseguiu gravar o cada dia, todos os dias, até o último dia? Só isso aí você tem que gravar. A outra parte é comigo. Você vai responder ou completar com cada dia, todos os dias, até o último dia. Não basta apenas ficar perto de Deus. É necessário permitir que a luz do Senhor Jesus inunde a alma, cada dia, todos os dias, até o último dia. Esse é o segredo da salvação. Pastor, você tem convicção do que está falando? Tenho. Quer ver? Eu posso provar uma porção de vezes, não uma só. Vocês se lembram de um indivíduo chamado Lúcifer? Claro que lembram. Lúcifer vivia num lugar santo, na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Ele próprio, Lúcifer, era um ser santo, estava na presença do Senhor. Resolveu? Não. Não basta apenas ficar perto de Deus. Ah, mas você diz assim, mas eu sou cristão, eu sou o pastor da igreja, isso não vale nada. Eu sou cristão, eu sou o diácono da igreja, não vale nada. Se você não ficar perto de Deus, cada dia, todos os dias, até o último dia, ainda que você tenha feito grandes coisas para Deus, você vai cair.
porque Lúcifer fazia grandes coisas para Deus. De todos os anjos, ele era o mais celebrado. Ele andava vestido de pedras preciosas. E, gente, de vez em quando nós gostamos de uma roupinha nova, não é, irmãs? Mas os irmãos também gostam. De vez em quando a gente gosta de uma gravata diferente, bonita, um outro terno, um outro sapato. Lúcifer vivia vestido de pedras preciosas. Que tal? Tinha a testa alta, muito sábio, respeitado por toda a hoste angélica. Mas não basta apenas ficar perto de Deus. Tem que permitir que a luz do Senhor Jesus entre na vida, ilumine a caminhada, mas não só a caminhada, ilumine também o viajor, a pessoa, o homem, a mulher. Bom, eu vou ilustrar o que eu estou tentando ensinar para vocês com duas histórias, com duas vidas, porque é importante que você tenha subsídios para entender o que o pastor ensina, para não sair daqui com as mirongas na mente, na cabeça, para sair daqui abençoado. Porque uma coisa que aquele lá que eu falei agora há pouco gosta é de fazer você sair daqui pensando aquilo que não foi ensinado. Por isso eu tenho orado muito, não só pelas crianças todas as manhãs, conforme eu prometi, mas também pela congregação, para que cada um entenda aquilo que Deus está ensinando aqui, porque isso é salvação. Isso é importante para durante a semana você rememorar, se lembrar e fazer um novo contato com Deus, porque é cada dia, todos os dias, até o último dia. Vou mencionar um indivíduo chamado Davi. Vocês lembram de Davi? Davi era um garoto. Ele foi escolhido para ser rei, muito jovem. Ele era também um cantor. Ele era um compositor, um salmista. Mas ele era também um indivíduo prepotente, orgulhoso, egoísta, sangue nos olhos. E depois de uma grande conquista, um dia estava no seu palácio e olhou lá para baixo e viu uma garota bonita. Alguns dizem por aí que o belo foi feito para ver. Existe o belo e o belo, ok? Existe o belo que é seu e o belo que é do outro. E um dos testemunhos de Deus lá do princípio diz para a gente não cobiçar aquilo que é do outro. Se você quiser até cobiçar aquilo que é seu, eu acho que não tem muita dificuldade, mas o que é do outro é complexo. Mas até o que é seu, a Bíblia diz, não cobiçarás. E ele mandou trazer essa moça, e ela veio. E ela era a esposa de um dos seus generais, de um dos seus principais homens. E ele ficou com ela, se deitou com ela. Você já entendeu tudo, não preciso falar mais coisas, né? Porque eu posso falar, eu tenho autoridade para falar. Mas se você já entendeu, está bom. A menina ficou grávida. Ele chama o marido dela e diz, vai lá para a tua casa, fica um pouco, talvez até tentando contrabalancear a situação, né? Ele disse, eu não posso ir para minha casa. Mas por quê? Porque os meus homens estão na batalha. De vez em quando a gente acha que o pastor é melhor do que a ovelha. Nesse caso específico aqui, a ovelha era melhor do que o pastor. E às vezes é assim ainda hoje. Urias era muito melhor do que Davi. Melhor. Urias voltou para a batalha, o Davi pegou a sua caneta, assinou lá um documento, ele morreu no campo de batalha. Vem o Natã, o profeta. Conta uma história, um homem tinha 100 ovelhas. O outro tinha uma só, 99 por 1. Esse homem rico, quando recebeu visitas em casa, mandou matar a ovelha única do vizinho, para que seus visitantes se alimentassem. E aquela ovelha era a que dava leite para os filhos daquele vizinho. Mas esse homem é um maluco, esse homem tem que morrer. E Natã, com muito jeito, inspirado por Deus, disse, este homem és tu, ó rei. Davi, pá.
Eu acho que ele bateu a mão na testa assim com tanta força que quase caiu de costas. Porque ele falou assim: o que é que eu fiz? Você já percebeu que de vez em quando a gente também caindo desse jeito, diz assim: o que é que eu fiz? Eu cometi um pecado terrível. Imediatamente ele compôs o Salmo 51 que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não retires de mim o teu Santo Espírito, e etc. E o mesmo profeta que veio para trazer a condenação, ele também traduziu em palavras o pensamento de Deus sobre o perdão. Em Atos 13, 22, nós encontramos uma declaração a respeito deste homem Davi. A Bíblia diz que Deus encontrou Davi um homem segundo o coração de Deus. Que tal? Mas um homem que fez tudo isto um homem que fez tudo isto, e um pouco mais que não tenho tempo de falar aqui, porque eu passaria até a tarde aqui falando mal do Davi, e eu não sou da Atena, mas eu falaria muito mal dele, porque ele foi um crápula, mais do que isso. Só que Deus deu uma chance para ele, ele abriu o seu coração, a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus entrou, e Deus permitiu que lá no Novo Testamento ele fosse descrito como um homem segundo o coração de Deus. O que aconteceu com Davi? Quando ele percebeu a luz de Deus, movido pelo Espírito do Senhor, por isso que eu pedi ao Espírito de Deus que nos ungisse para o estudo da Bíblia. Ao Davi permitir que o Espírito de Deus o iluminasse com a luz do Senhor Jesus, ele abriu o seu coração. Cada dia, todos os dias, até o último dia. Grande rei de Israel, talvez o maior. Mas eu tenho uma outra história para ilustrar que apenas ficar perto de Deus não é suficiente. Judas. Você conhece a história de Judas? Se Davi ficou perto de Deus, Judas ficou muito mais. Porque no mesmo lugar onde Deus dormiu, Judas dormiu. No mesmo lugar onde Deus comeu, Judas comeu. Na mesma estrada poeirenta por onde Deus caminhou, Judas caminhou. Ele ficou muito mais perto de Deus do que Davi. Muito mais. Como a diferença? Judas não permitiu que a luz do Senhor Jesus inundasse sua alma. Pessoal, pensa num indivíduo que está tão perto da salvação, mas escolhe a perdição. Alguém que está tão perto da luz, mas escolhe a escuridão. Alguém que está tão perto da vida, mas escolhe a morte. Judas. Há alguns versos aqui na Bíblia que são muito tristes, né? E às vezes eu estou lendo a Bíblia e por ser de ascendência italiana, eu sou emotivo. E por exemplo, quando eu leio Mateus 25, 41, e a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não precisava nem falar para o fogo eterno, né? Só de Deus chamar alguém de maldito já é uma desgraça total, né? Ou então, quando eu leio Jeremias 8:20, que diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ou então, quando eu leio a respeito de Judas em João 13:30, que diz assim: e ele, tendo tomado o bocado, logo saiu, e era noite. Era noite, em contraposição ao dia. Mas mais do que isto, era noite em seu coração. Porque mesmo tendo passado 3 anos e meio, pertinho da luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, o Senhor Jesus, conforme João, ele não permitiu que a luz do Senhor Jesus inundasse a sua alma. E Mateus 27:5 diz que
Depois que ele foi devolver as moedas, e os donos do templo, os sacerdotes, não quiseram as moedas de volta, moedas que foram objeto da venda do Senhor Jesus, as 30 moedas, ele jogou as moedas em cima, no altar, e foi enforcar-se. Dá uma olhada na manhã seguinte. Era noite quando ele saiu da presença de Jesus, quinta noite. Na sexta de manhã eles estão levando Jesus para ser crucificado. Debaixo de uma árvore grande ali, estava um corpo todo arrebentado, e os cães estavam comendo os seus interiores, ou o seu interior. Uma vida que poderia ter sido como a vida de João, por exemplo, o discípulo amado, que poderia ter sido como a de Pedro, por exemplo, o grande pregador Pedro, mas não foi. Por quê? Porque ele não permitiu que a luz do Senhor Jesus inundasse a sua alma cada dia, todos os dias, até o último dia. Pastor, você está pedindo para mim uma coisa muito difícil. Não estou não. Estou não. Eu só estou pedindo para você deixar que a luz do Senhor Jesus ilumine sua vida por um dia. É muito? Não é. Eu não estou falando de uma vida inteira. Eu estou falando a princípio de um dia. Claro que depois eu falo de todos os dias, até o último dia, mas é dia a dia. Você não pode somar todo o peso de uma vida, é um dia. Mesmo porque sobre o amanhã você não pode mover uma palha. E sobre o ontem a mesma coisa. É o hoje que tem valor. E a salvação é um assunto de hoje. Não é de ontem e nem de amanhã. E em Hebreus Paulo diz, hoje se ouvirdes a sua voz, está no capítulo 13, ele repete no capítulo 4. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Existe alguém que alcançou esse nível aí que o Senhor quer que a gente alcance? Existiu. José, aquele do Egito, o filho de Jacó, o sonhador, aquele que os irmãos não podiam nem ver. Lembram disso? Se você pegar a Bíblia, mais ou menos ali pelo Gênesis 37, você vai descobrir essa história de alguém que permitiu que a luz do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, inundasse a sua alma, cada dia, todos os dias, até o último dia. José, com 17 anos, recebeu de seu pai uma túnica. A Bíblia chama de talar e de mangas compridas. Talar, para facilitar para você, significa até o talão. Simples, o talão do cavalo, por exemplo, até a parte de baixo do cavalo. Ou então o tornozelo, comprida. Mas nos dias de José, um garoto da sua idade, com 17 anos, não usava uma veste igual àquela lá. Ele usava uma roupa curta, mangas curtas, e também sem cor. Mas a veste de José, porque o pai queria que ele fosse distinguido de todos, e a Bíblia diz isso, que Jacó amava mais a José do que a todos os demais filhos, e só homens eram 12, não é? É um pecado quando um pai ama mais a um do que a outro, ou a outra. Os filhos são diferentes, eles não podem ser amados assim, do mesmo jeito. Eles devem ser amados de jeitos diferentes, mas a quantidade do amor, a intensidade do amor não pode ser diferente, porque todos são filhos. Deus nos ama desse jeito, com quantidade e intensidade iguais. Embora Deus nos ame de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes. Cada um de nós é diferente um do outro. Eu vou falar rapidamente sobre 7 vestes que José usou para gravar na sua cabeça. A primeira, essa veste bonita que o pai mandou fazer para ele. Quando ele chegou lá para ver os seus irmãos, eles arrancaram aquela veste dele, ou tiraram ele de dentro da veste, e o vestiram com uma veste chamada discórdia.
Sabe quando existe briga entre os irmãos? Discórdia, isso fere o coração de um pai. Quando um pai vê dois irmãos brigando. E eu fico pensando na comunidade cristã, nós somos irmãos. Embora tenhamos cores diferentes, padrões diferentes, comportamentos diferentes, o nosso salário é diferente, o nosso dinheiro é diferente, tudo é diferente. Vivemos em casas diferentes, apartamentos diferentes, mas nós somos filhos de um mesmo pai. E quando nós discutimos entre nós, quando pelo orgulho, pela vaidade ou pela cobiça, nós passamos um irmão para trás, nós ferimos o coração do pai. Ferimos o coração do pai. Tiraram aquela veste bonita, passaram o sangue de um animal, mandaram a veste para o pai. O pai chorou, diz a Bíblia. Vestiram o irmão com a veste da discórdia. Vinha passando uma caravana de ismaelitas. Era uma caravana de midianitas que jornadeava para o sul, para o Egito. Venderam o irmão. Aí ele foi vestido com uma outra vestimenta, de escravo, porque ele foi vendido como escravo. Tanto que chegou no Egito, ele foi parar na casa de Potifar como escravo. Ali na casa de Potifar como escravo, ele teve que ser vestido com uma outra vestimenta de prisioneiro. Por que de prisioneiro? Só porque não quis transgredir. Ele disse assim: como eu faria uma maldade dessa com o meu senhor? Isto é, possuir a mulher do seu senhor? Como eu faria uma maldade com o meu senhor e pecaria contra o meu Deus que está no céu? Ah, não quer? Prisão, veste de prisioneiro. Eu fico pensando nas siglas que a gente tem hoje para as doenças, né? Já viu que para cada doença tem uma sigla? Quando a gente vai conversar com alguém, ele fala às vezes uma sigla que a gente nem sabe o que é, né? Mas José poderia ter tido uma doença muito perigosa chamada PDM. PDM quer dizer pobre de mim. PDM, você tem isso? Fica aqui comigo que eu vou ajudar você a sarar. Porque um filho de Deus, uma filha de Deus, pode ter qualquer doença. Nós não estamos isentos das doenças desse mundo, mas a gente não pode ter PDM, porque nós somos filhos do rei. Nós temos uma herança grandiosa que nos será concedida muito em breve. Amém, povo de Deus? José poderia ter dito assim: não dá nada certo para mim, nada. Os meus irmãos não me amam, eu sou vendido, por ser fiel eu sou preso. Mas José não tinha PDM, sabe por quê? Ele permitia que a luz do Senhor Jesus inundasse sua alma. Falem comigo, cada dia, todos os dias, até o último dia. Lá na prisão ele interpretou sonhos. Tiraram ele da prisão e ele foi vestido então com uma veste de liberdade. Da veste de liberdade ele foi à presença do rei, interpretou corretamente o sonho que Deus havia dado ao rei. E então ele foi vestido com uma sexta veste, a veste da realeza, linho finíssimo, por ordem do rei. Ganhou até um anel para colocar no dedo, o anel do rei, a realeza. Mas José vestiu uma sétima e última vestimenta. E é uma vestimenta que só é concedida para aqueles que permitem que a luz de Deus inunde sua alma cada dia, todos os dias, até o último dia. É uma vestimenta que não é de linho finíssimo. Não é feita por uma grande grife desse mundo. É uma vestimenta que é tecida nos teares da eternidade. É a vestimenta da justiça do Senhor Jesus. Vestimenta esta que dá ao seu possuidor, ao seu usuário, a capacidade de perdoar aqueles que pisaram em sua cabeça, que dá ao seu possuidor capacidade de perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Como foi com o Senhor Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. José usou essa vestimenta, sabe por quê?
ele ficou perto de Deus e permitiu que a luz do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, inundasse todo o seu ser, a sua alma, cada dia, todos os dias, até o último dia. Tem umas coisas impressionantes na vida de José e eu sou muito fã dele. Vou citar só 2 ou talvez 3. Uma é muito pequenininha. Viveu 110 anos. A segunda, José tinha uma convicção de que Deus cumpriria a sua promessa. Quando estava para descansar no Senhor, para morrer, ele chamou a sua família, os seus irmãos, e expressou a sua crença no Deus Todo-Poderoso que cumpre as promessas. E disse assim: Deus vos visitará. E em nome de Deus, eu quero dizer hoje de manhã, muito em breve Deus nos visitará. Amém. Muito em breve. E José disse assim: quero que vocês jurem que vão levar os meus ossos daqui para a terra prometida. Você não foi feito para ser depositado num cemitério qualquer por aí. Não foi. Você foi feito para viver eternamente com Deus. E se você permitir que a luz do Senhor Jesus inunde sua alma cada dia, todos os dias, até o último dia, ainda que você tenha que passar pelo cemitério, um dia Deus vai ressuscitar você, e não apenas os ossos, mas você por inteiro, incorruptível, imortal, e vai levar você para a eternidade. Os irmãos juraram e levaram os ossos de José para a terra prometida. E uma última coisa, depois você dê uma olhadinha com calma. Gênesis 37:15. Quando o pai o mandou à procura dos irmãos, a Bíblia diz que um homem o encontrou e ele estava seguindo um caminho errado. Homem, na Bíblia, pode significar homem, mas também pode significar anjo. Basta apenas você voltar umas páginas atrás e descobrir que quando Jacó estava no vale do Jaboque lutando a noite inteira, a Bíblia começa a descrever que ele começou a lutar com um homem. Mas depois a Bíblia diz que não era um homem, que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, e Deus o abençoou, e nasceu-lhe o sol quando atravessava a Peniel. A Bíblia diz que quando nos desviarmos para a direita e quando nos desviarmos para a esquerda, os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós uma voz dizendo: este é o caminho. Isaías 30:21. Sabe que voz é esta? É o anjo do Senhor. Podemos agradecer a Deus e dizer ao Senhor: louvado seja o teu nome, Senhor. Podemos dizer? Pelo anjo. Mas a Bíblia também diz no Salmo 32:8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob a minha vista te darei conselhos. Quando José estava errando o caminho, Deus mandou um anjo do Senhor lá para encontrá-lo, e falou para ele: o caminho é por aqui. Quero dizer para você, que Deus manda um anjo para guiar você. E a palavra de Deus diz que estes anjos que são enviados para fazerem esse trabalho de nos guiar, eles são conhecidos na Bíblia como espíritos ministradores, que trabalham em favor daqueles que herdarão a salvação. E eu fico tão feliz que eu digo: louvado seja Deus. O que a minha igreja diz? Quero perguntar para você. A Grace vai cantar uma música. Vem aqui, querida, para a gente aqui. Minha pergunta para você é um desafio. Você gostaria de dizer para Deus hoje que você quer que a luz do Senhor Jesus inunde sua alma hoje?
E eu queria saber se você quer assinar um contrato com Deus. É coisa séria. Assinar um contrato com Deus não é coisa comum. Porque a Bíblia diz que se você não puder cumprir os votos, é melhor não fazê-los. Então, cumpra os seus votos. Eu quero perguntar, quem gostaria de dizer para Deus: Deus, hoje de manhã, eu quero assinar contigo um contrato de permitir. Por que permitir? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus está batendo a porta. Está lá na carta a Laodiceia, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, isso é, se alguém permitir, entrarei. Então eu quero saber se você gostaria de assinar um contrato com Deus, de permitir que no dia de hoje, a luz do Senhor Jesus inunde sua alma. Agora é o seguinte, vou ser assim muito claro, porque eu não posso ser diferente. Se tem uns pecados na sua vida que você não quer deixar, não assine esse contrato com Deus, não. Pastor, o que é isso? Não, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque Deus vai arrancar esse pecado da sua vida se você assinar o contrato. Porque a luz do Senhor Jesus, ela dispersa as trevas. Então, se você tem uma coisa acariciada que não quer abandonar, não assine o contrato. Agora, se você quer ter a sua vida iluminada pela presença do Senhor Jesus, e se você estiver disposto a deixar as coisas que estão fazendo mal para a sua vida, a hora é agora. Eu não sei muitas coisas desse mundo aqui, também não quero saber. Mas eu sei algumas coisas da eternidade. Se você convidar Jesus para viver na sua vida, hoje, e aí você seguir com o contrato cada dia, todos os dias, até o último dia, Jesus vai iluminar a sua alma, a sua vida, o seu ser, de tal maneira, que quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, você vai dizer assim: esse é o Deus que eu estava esperando. Agora, se Ele não iluminar a sua vida, você pode até ficar aqui comigo até o final. No dia que Ele vier, você vai gritar para as rochas caírem sobre você, porque você não iluminou a sua vida com a presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar para virem aqui perto de mim, aqueles que querem assinar um contrato com Deus. Tem uma condição esse contrato, mas eu só vou falar essa condição no final. Você tem que acreditar em mim. Não é o tipo de contrato que a gente assina por aí, que tem umas letrinhas pequenininhas que não dá para ler, que depois você descobre que são contra você, não. Mas tem uma cláusula que eu só vou falar depois, porque a salvação é pela fé. Quero assinar o contrato com Deus. Enquanto a Grace estiver cantando, eu quero que você se manifeste. Se puder vir aqui pertinho, venha. Deus está aqui. Ele quer iluminar a sua vida. Basta você querer. Deus já assinou o cheque para você. Basta você pegá-lo. Deus já proveu a salvação para você. Basta você aceitar. É agora. Ser cristão, como honrar a Deus, vida tão corrida, muitas vezes vã. Onde está e a salvação, como a Deus buscar e ser mais feliz. Não basta ficar perto de Deus, nem tampouco chegar perto da salvação. Precisa haver entrega do coração.
Permite que Deus viva em você. Quem não quer viver e tudo escolher, sonhos realiza e a paz abraça. Que tal escolher pra Jesus viver e em paz realiza os sonhos de Deus. Não basta ficar perto de Deus, nem tampouco chegar perto da salvação. Precisa ver a entrega do coração e do tempo. Permite que Deus viva em você. Obrigado, Grace. Lúcifer estava na presença de Deus, mas ele não permitiu que a luz de Deus inundasse sua vida. Davi estava perto de Deus, teve dificuldades, mas permitiu que a luz finalmente invadisse sua vida. Homem segundo o coração de Deus. Judas viveu, andou, dormiu, se alimentou junto com Deus, mas saiu da presença de Deus com o coração cheio de escuridão. José, cada dia, todos os dias, até o último dia. Tem algum segredo? É esse aí. Você tem forças para chegar à eternidade? Tem não. Mas Jesus tem. Ele cortou o espaço, veio aqui, comprou o direito de levar você para lá. Eu não mereço ir para a eternidade. Eu sou cheio de defeitos. Mas Jesus pagou para eu ir. Sabe o que eu faço? Só digo obrigado e aceito. Nada mais. Eu comecei a pregar esse sermão tem mais de 6 meses, viu? Eu não preparei ele ontem, não. Nesse período todo, cada dia eu renovo o meu contrato com Deus. E esta é a cláusula. É um contrato que só vale por um dia. Porque a salvação também é só por um dia. Então, se você quiser que o contrato continue em vigor, valendo, amanhã cedo, quando acordar, a primeira coisa, mesmo antes de levantar da cama, e se dormir em pé ou sentado, também antes de levantar, antes de caminhar, antes de fazer qualquer coisa. Senhor, eu quero renovar o meu contrato. No dia de hoje, o Senhor pode inundar a minha vida com a luz do Senhor Jesus. Pastor, mas eu tenho um negócio muito grave, um defeito, um problema, um pecado. Todo mundo tem. Você não está sozinho nesse universo. Em algum momento, a luz do Senhor Jesus vai expulsar o pecado e vai iluminar todo o seu ser.
Faça isso todo dia, até o último dia. E se você fizer isso, Deus promete levar você para a eternidade, porque isso é comunhão com Deus, isso é salvação. Eu não estou pregando nada novo aqui, gente. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, como a tua palavra é bonita, e como ela é poderosa e profunda, mas com a tua graça nós podemos fazê-la ficar bem simples para que todos possam compreender. Obrigado, meu Deus. Pessoalmente eu te louvo por essa graça, e eu te louvo pela minha igreja. Dá uma olhada aqui, meu Pai. Assim como eu sou teu, estes aqui também são teus, filhos e filhas, e nós estamos indo para a eternidade juntos contigo. O teu povo está assinando um contrato hoje, Pai, de dar liberdade ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, de iluminar a vida com a luz de Cristo, de Jesus, cada dia, todos os dias até o último dia. Eu peço que amanhã, Pai, cada filho e cada filha aqui, mesmo os filhos e filhas que nos acompanham pela internet, que amanhã cedo cada um se lembre de renovar o contrato. E eu não vou pedir que aqueles que esquecerem o Senhor mande uma dor de cabeça, não. Mas eu peço que o Senhor faça lembrar de algum jeito, para renovar, porque isso é salvação. O inimigo quer fazer a gente se esquecer de Deus, se desviar de Deus, não ter tempo para Deus, mas nós queremos ter tempo. Nós queremos que o Senhor nos ilumine, e que o Senhor nos modifique naquilo que for necessário, porque nós queremos estar na eternidade, e do jeito que nós somos, não podemos ir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela música linda que ouvimos nesta manhã. Abençoa a tua igreja aqui, Pai. Abençoa a nossa associação. O pastor geral está aqui conosco, é membro dessa igreja. Abençoa a nossa união, tua igreja aqui no Brasil, a igreja ao redor do mundo. E onde estiver uma alma sincera, ajuda-nos a encontrar essa alma, Pai. Porque muito em breve nós queremos ver o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus e nos entregando a imarcessível coroa de glória. É no nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.